Saudações aos queridos amigos e amigas do Grupo Espírita Mensageiros, aos amigos e amigas que nos veem aqui pelo canal do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. O nosso fraternal abraço, desejando que a paz, desejando que o amor, que a alegria e a sabedoria de Jesus faça-se presente em nossos corações, em nossos lares, junto dos nossos familiares, hoje, amanhã e sempre. Estamos na semana que comemoramos mais um Natal. Estamos, na realidade, na antevéspera do Natal de 2020. E próximos desta comemoração do Natal, todos nós fazemos preparativos, por mais simples que sejam, preparativos organizando a nossa casa, preparativos para encontro com familiares, embora este ano tenhamos que ter todo cuidado com os protocolos de saúde, procurando assim nos preservar para que possamos nos reunir, talvez com poucos familiares, mas nos reunir em segurança. E se não for possível, tenhamos em mente que haverá outros natais e que aqueles a quem amamos estão conectados conosco pelos laços do coração. Então estamos nesta semana de preparativos. E mais do que nunca, e de forma especial, devemos voltar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, ao aniversariante, rogando a Ele, a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, que através dos benfeitores amigos possam nos envolver a todos, envolver a nossa casa física, o nosso lar, alcançar os nossos entes queridos, os nossos seres caros ao nosso coração, encarnados e desencarnados, para que possamos, envolvidos nessas vibrações de paz e de amor, aurirmos força, confiança, renovadas energias. E assim, rogando também a Deus, a Jesus e aos benfeitores que possam se fazer presentes neste momento, nós iniciamos as nossas reflexões no vídeo de hoje. Comemoramos o Natal. E o mais importante do Natal é o aniversariante. Lembrarmos-nos que o Natal é o aniversário de Jesus. E se há troca de presentes, de lembranças, de mimos entre nós, o que estamos reservando no nosso coração, no nosso sentimento, na nossa casa mental para Jesus? Procuremos refletir. Vamos nos lembrar aqui quem é Jesus. Que homem é esse? O seu nome de batismo era Yoshua Bar Joseph. Yoshua, filho de José. Um nome muito comum entre os hebreus. Yoshua, filho de José. Fora os 4 evangelhos, há muito pouco sobre a vida de Jesus,
Há citação de um ou outro historiador, como Flávio Joséfo, mas, embora no seu tempo ele tenha sido alvo da atenção dos chamados evangelistas, após a sua vinda, milhares de livros foram escritos sobre ele, nestes 2020 anos. Pesquisadores antigos e modernos debruçaram-se sobre as Escrituras para tentar analisar este homem extraordinário que dividiu as eras em antes e depois da sua vinda a este mundo. Textos canônicos e apócrifos têm sido escritos em torno do principal personagem do maior best-seller de todos os tempos, a Bíblia. E após esses 2000 anos, este homem continua a nos intrigar, continua a nos desafiar. Este homem trazia características bem interessantes. Trabalhou até os 30 anos como carpinteiro, não se casou, não teve filhos, não constituiu família. Durante 3 anos pregou somente a verdade. Não escreveu nenhum livro, não cursou nenhuma faculdade do seu tempo, mas pregou a mais alta filosofia, a mais alta ciência de que se tem notícia. Embora não tendo diploma de médico, curou a muitos. Embora não sendo físico, parou uma tempestade. Embora não sendo químico, transformou água em vinho. A sua doutrina, os seus ensinos, possuem a mais certeira profilaxia, a melhor terapêutica para os males da alma e do corpo físico. Não tendo sido biologista, os seus ensinos têm uma vacina contra as mágoas, o rancor, o ódio, que tanto mal fazem àqueles que cultivam estes sentimentos no seu interior. A nossa ciência atual, a psicologia, a medicina, a neurociência, através das suas pesquisas, tem constatado continuamente a assertividade de seus postulados e ensinos. Segundo cálculos dos estudiosos, Jesus nunca se afastou por mais de 300 quilômetros de onde nasceu e viveu. Uma aldeiota encravada na Galileia, uma região sem significância, politicamente dominada por Roma. E por fim, este homem que só pregou o bem, que só exemplificou o amor, este homem foi martirizado e crucificado. Mas ressuscitou, voltou e provou a veracidade da imortalidade da alma. E isto foi tão impactante que levou toda uma coragem, um vigor àqueles discípulos que o acompanhavam e que ficaram vacilantes na hora do testemunho, em que Jesus foi preso e flagelado. Mas quando Jesus volta e aparece para eles, não uma, mas 2, 3 vezes,
aparece para dois na estrada de Emaús, dois dos seus discípulos, aparece depois para vários reunidos no cenáculo, aparece para Tomé, Tomé toca-lhe as chagas, aparece para os 12, depois para os 70 e depois para os 500, está lá em Atos dos Apóstolos. Este homem provou que a vida continua. Embora os acontecimentos trágicos na sua vida, Jesus se transformou no centro da humanidade. Tanto é que a história, ela é contada, ela é marcada a partir do seu nascimento. Há um antes e um depois de Cristo. Nenhum outro filósofo, nem mesmo os maiores monarcas deste mundo, nem mesmo os maiores parlamentos influenciaram tanto a humanidade como o meigo Rabi de Nazaré, o meigo mestre de Nazaré. Jesus foi e é o tema sobre o qual mais se escreveram livros e mais se pintaram quadros e esculturas. E é incrível como este homem, nas lonjuras do Oriente, pôde influenciar tanto o pensamento da humanidade. No livro Boa Nova, nós temos uma lição do encontro de Jesus com o sacerdote, em que o sacerdote pergunta a Jesus, ali, próximo ao templo de Jerusalém, o que ele fazia. E Jesus diz ao sacerdote: eu venho pregar o reino de Deus no coração dos homens. E o sacerdote zomba. Com qual ajuda Jesus contaria? Quais os políticos influentes? Quais os governantes que estariam no seu auxílio? E Jesus diz a ele que todos que ajudariam na implantação do reino de Deus no coração dos homens viriam de todas as partes. Aqueles de boa vontade. Boa vontade. Não é por acaso que no nascimento de Jesus, está lá no Evangelho de Lucas, que se ouviram canto dos anjos, que foram ouvidos pelos pastores, que nada mais eram do que médiuns, sensitivos. E estes pastores ouviram os anjos cantando: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. É necessário ter boa vontade para seguir Jesus. É necessário vontade, e esta vontade tem que ser boa, porque o reino dos céus é o reino do bem, é o reino do amor. Não por acaso também, antes do nascimento de Jesus, começou um pregador chamado João o Batista a pregar ali na Judéia, na Galileia, o arrependimento. E arrependimento, na tradução grega para a nossa língua, o grego arrepender-se vem do verbo metanoia, metanoite, arrependa-se, significa mude a sua mente. Arrependimento é uma mudança de mente, é uma mudança de mentalidade, deixando o que é puramente material e pensando e buscando o que é espiritual. Então, João pregava:
arrependei-vos, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O reino de Deus. E Jesus vai dizer nas suas pregações que o reino dos céus não está aquém de nós e não estará lá. O reino dos céus está dentro de nós. Quando nós fazemos uma conexão entre o nosso sentir, o nosso pensar e o nosso agir com o mais alto, criamos uma conexão com a espiritualidade maior. E esta conexão é uma mudança de mente, porque passamos a amar as pessoas e não as coisas. O grande equívoco de todos é quando nós amamos as coisas, amamos as situações e usamos as pessoas. Não. Nós devemos amar as pessoas e usar as coisas. Jesus se interessava pela figura humana na sua simplicidade. Ele não fazia discriminação. Jesus não discriminava a ninguém. Para Jesus não importava se a criatura que se apresentava diante dele era culta ou iletrada, se era uma pessoa sábia ou ignorante, se era mulher ou se era criança. Lembremos-nos do diálogo de Jesus com a mulher samaritana no poço de Jacó, num tempo em que os judeus, por orgulho, separavam-se das pessoas e separavam-se dos samaritanos. Jesus deu à mulher samaritana vários ensinamentos. Lembremos-nos quando Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque vos digo que se vós não vos transformardes como uma criancinha, de modo algum entrareis no reino dos céus. Jesus não se importava se a criatura era rica ou era pobre. Jesus tinha amizade com Lázaro, Maria e Marta, que não eram ricos, moravam em Betânia. E ao mesmo tempo Jesus ceiou na casa de Zaqueu, que à época era rico, e de tal forma Jesus comoveu Zaqueu que ele, sendo um homem de baixa estatura, subiu num sicômoro para ver Jesus. E quando Jesus entra na sua casa, sem que Jesus falasse nada, tal era a majestática figura de autoridade, o magnetismo que emanava de Jesus, que Zaqueu disse: Senhor, metade do que tenho doarei aos pobres, e aqueles a quem eu defraudei, a quem eu prejudiquei, que eu lesei, restituirei quadruplicadamente, 4 vezes mais, nos dando uma medida interessante que quando nós lesarmos alguém financeiramente, para reparar, nós teremos que dar 4 vezes mais. Seriam os juros, seriam as restituições pela lesão que causamos, 4 vezes mais. Jesus foi eminentemente um humanista. E o que me comove em Jesus é a sua capacidade de amar e não julgar. Lembremos-nos de Jesus
quando lhe foi trazida a mulher pega em adultério. E aqueles que a trouxeram disseram a ele: as Escrituras mandam que nós a apedrejemos. E tu, o que dizes? Jesus não responde de imediato. Primeiro ele silencia, nos dando já aí uma lição que, diante da falta dos erros, principalmente erros neste aspecto das relações sexuais, nós devemos nos calar. Jesus orientou: não julgueis, para não serdes julgados, e alertou também: com a medida que medirdes, também sereis medidos. Portanto, medi com misericórdia. Mas Jesus de início não fala nada. E incitado por aqueles que queriam pegá-lo numa contradição, ele então fala a sábia frase: aquele que nunca errou, aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. E aí foram saindo, segundo algumas tradições, primeiramente os mais velhos, porque pecaram mais. E ficando ele e a mulher, ele levantou os olhos e pergunta a ela: mulher, onde estão os que te condenavam? E ela diz: Senhor, todos foram embora. E Jesus diz: eu também não te condeno. Vá em paz e não tornes a errar. Vá em paz e não tornes a errar. Por isto, Jesus, diante de um preceito de moral e diante de uma caridade, se a moral, a convenção fosse menor do que o sentimento que nós devemos ter de respeito e de amor ao outro, para Jesus valia a lei de caridade, lei de amor, acima da lei de justiça, dizendo-nos que Deus é um Pai de amor e de misericórdia. Se a vida estivesse em risco e o cumprimento da lei colocasse uma vida em risco, Jesus fazia um preceito mais alto de moral, de caridade. As Escrituras, desde os profetas do Antigo Testamento, Isaías, falava da vinda de um Salvador. E na visão daquele povo, o Salvador seria aquele que reposicionaria Israel nas glórias do mundo. No entanto, Jesus veio no anonimato de uma estrebaria. Conhecedor da alma humana, foi capaz de dar ensinos com coisas simples, numa linguagem simples, que falava do cotidiano daquele povo, através das suas parábolas. Ele afirmou na casa de Mateus que ele veio para os doentes, porque os sãos não precisavam de médico. Ele exemplificou e viveu o amor ao próximo até a exaustão, até a abnegação de dar a sua própria vida para nos ensinar. Jesus é o bom pastor, mas ele orientou também
Vinde a mim, todos vós que vos encontrais cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, que é leve, e o meu jugo, que é suave. Então Jesus falava da sua promessa de nos ajudar, de caminhar conosco, de nos estender a mão para tornar a nossa vida mais leve, aceitando a sua justiça, não a justiça do mundo. Ele orientou no Sermão da Montanha: procurai o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será dado como acréscimo. Procurai o reino de Deus e a sua justiça, não a justiça do mundo, como os fariseus, porque se a sua justiça não exceder a justiça do mundo, de modo algum entrareis no reino dos céus. Na sua pureza incomparável, Jesus nos deixou as mais profundas lições para nos salvar das nossas expiações, dos nossos resgates, dos nossos compromissos do passado, não. Nos salvar das nossas imperfeições, das nossas crenças equivocadas, milenares crenças equivocadas de orgulho, de egoísmo, de vaidade, de presunção, de intolerância. Jesus veio para nos ensinar e orientou: nenhuma das ovelhas do meu Pai, nenhuma das ovelhas que o meu Pai me confiou se perderá. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a minha voz. Quando será que a voz de Jesus tocou o nosso coração? Quando foi o nosso encontro com o divino amigo, o divino mestre? Para a mulher adúltera, foi numa rua, quando ela estava para perder a vida, sendo apedrejada em praça pública. Para Zaqueu, foi quando Jesus visitou a sua cidade e ele subiu num sicômoro para ver o mestre. E Jesus, que conhecia suas ovelhas, disse: Zaqueu, desce da árvore, porque hoje me convém jantar na sua casa. Para Pedro, Tiago e André, foi ali nas margens da Galileia. Para Levi, o cobrador de impostos, foi quando Jesus parou na porta da alfândega e pregou na sinagoga em Cafarnaum. E Jesus disse a Levi: Levi, segue-me. E Levi, deixando tudo, seguiu a Jesus. Diante de mais um Natal, que nos lembra o menino, o Cristo na manjedoura, nós agradecemos, elevamos o nosso pensamento ao mais alto, a Deus e a Jesus, e agradeçamos a fé que nos irmana, que nos sustenta, que nos dá ânimo, que nos dá sabedoria e discernimento. A alegria da fé. A mensagem do Evangelho, que é o próprio Cristo, a sua vida, de amor.
Agradeçamos a Ele por todas as bênçãos que temos recebido, que recebemos neste ano e que continuaremos recebendo. Agradeçamos a Ele a nossa família, o nosso lar, o nosso trabalho, os nossos amigos tão importantes. Agradeçamos a Ele o apelo à fraternidade e à alegria da esperança. Agradeçamos neste Natal a Jesus a bênção do trabalho, a confiança que o bem sempre vence. O bem sempre vence e não há mal que dure para sempre. Agradeçamos a Ele a vacina que se aproxima para amenizar e tirar a dor de muitos ainda. Agradeçamos a Jesus o tesouro da paz, baseada no entendimento da fé raciocinada, a palavra do Evangelho, a confiança no futuro, a confiança em Deus e nele. E rogamos, Senhor, de coração voltado ao teu coração, nós te suplicamos a bênção da humildade, da perseverança em buscar ser hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Para que tenhamos também a coragem de seguir os teus ensinos e os teus exemplos. Desejo de coração um Natal abençoado, com energias renovadas no bem, no amor, na paz, na confiança, no bom ânimo, na sabedoria em Cristo Jesus. E que Deus e Jesus e os benfeitores amigos derramem as suas bênçãos sobre todos nós, sobre a nossa família, neste Natal, nos finais desses dias e nos dias do Ano Novo que se aproxima. Que Ele continue nos abençoando, nos protegendo, nos inspirando, nos sustentando, hoje, amanhã e sempre. Muita paz a todos. Fiquem todos com Deus e com Jesus.